Olá pessoal, aqui é Bruno Marinho, CEO do Obrasnet, e vamos aqui conversar um pouco sobre planejamento financeiro. A gente reuniu aqui um material bastante interessante para vocês, que é voltado justamente para essa parte de controle financeiro, como fazer lançamentos financeiros e como organizar as categorias contábeis. De maneira bem sucinta, a gente trouxe uma planilha aqui simples, objetiva e que traz boas práticas contábeis para facilitar a sua vida, tanto com o seu contador, para que você possa ter uma visão geral da sua empresa, que é importante ter os lançamentos financeiros centralizados e não espalhados em diversas planilhas, e também para que você tenha uma visão por projeto, né? Essa planilha aqui ela foi elaborada pensando em empresas da construção civil, integradores solares, empresas de reforma e construção, empresas de engenharia, e ela traz aí uma nuance interessante, que é justamente aqui na área de lançamentos, a gente tem uma categorização por centros de custo, né? Isso é muito importante, que você faça lançamentos financeiros e que você divida eles no centro de custo. Então essa é a primeira dica, né, pessoal? Começando aqui essa parte do lançamento, vamos falar um pouco aqui da importância de cada coluna dessa, tá? Vai ser importante tanto para você ter transparência no seu financeiro, como vai ser importante para o seu contador fazer os relatórios financeiros e cumprir com a legislação. Aqui a gente leva em consideração que existem dois regimes, o regime de caixa e o regime de competência. Então, a gente está observando aqui entradas e saídas dos caixas, mas ao mesmo tempo também a gente leva em consideração as competências, né? A diferença básica aqui é que a gente leva em consideração no regime de caixa, a gente vê as datas de movimentação, então é onde eu percebo ali como é que está meu fluxo de caixa, como é que estão as entradas e saídas, pensando nas movimentações financeiras e a data que elas ocorrem, enquanto que o regime de competência ele faz relação ali direta com o período em que foi gerado aquela movimentação. Seja numa compra a prazo, por exemplo, eu posso ter um prazo aí de 90 dias, mas aquela compra foi realizada 3 meses anteriormente, né? Bom, voltando aqui para como preencher essa planilha, a gente traz aqui colunas que são importantíssimas. Se você está começando a fazer seu lançamento financeiro agora, ou se você já faz há algum tempo, mas vez por outra tem alguma falha, algum ruído na comunicação, ou seja com o contador, seja com o seu cliente, até você mesmo não se sente seguro aí no seu controle financeiro, essa planilha vai te ajudar, tá, a ter esse controle num só lugar e gerando relatórios divididos pelas suas obras, né, pelos seus projetos, pelos seus centros de custo que você implementar no sistema. Primeiramente, a primeira coluna diz uma descrição. Essa descrição pode ser bem aberta e fica sempre a critério da pessoa que está preenchendo. Ela serve para nortear o que foi aquele lançamento financeiro, né? Porque no futuro você vai verificar esses relatórios e é importante que você tenha uma descrição clara do que é que você está lançando ali. Nota fiscal. Sempre que houver nota fiscal, o número da nota fiscal, ele vai ser interessante para o seu contador. Para o seu contador gerar aqueles relatórios ali de balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Então, esse número da nota fiscal já ajuda bastante, junto com o fornecedor que você está trabalhando, para que você cumpra com as suas obrigações junto à contabilidade. Bom, categoria, a gente está falando aqui de categorias contábeis, mas essas categorias contábeis elas devem ter uma relação direta com o tipo de atividade que você pratica. E aqui você está vendo várias categorias contábeis que se relacionam a obras, construções, integradores solares, empresas de engenharia e afins. Essas categorias elas estão relacionadas a grandes grupos contábeis. Esses grupos contábeis a gente vê nessa aba aqui de categorias contábeis. Então aqui a gente consegue perceber. Então aqui nessa planilha a gente consegue fazer a relação de quais são as categorias relacionadas a cada grupo. Eu tenho aqui as receitas operacionais, então eu elenco aqui todos os tipos de receita que eu tenho. E aqui do lado direito eu vou botar a que grupo ela pertence. Então, o grupo A é de receitas operacionais. O grupo B é de deduções da receita. Por exemplo, eu posso ter aqui uma empresa do Simples que vai pagar imposto sobre a receita. Então, todo o imposto que cair sobre a receita eu vou categorizar com isso aqui. A receita líquida já vai ser a diferença de A menos B. Custos operacionais. Isso aqui é interessante para esse perfil de empresa que a gente está falando aqui. Tudo que está relacionado ao projeto ou à obra é um custo operacional. Ele está relacionado àquele centro de custo. Pensando que eu vou executar agora uma obra de instalação solar, por exemplo, uma obra rápida.
Tudo que eu tiver de mão de obra, material, que está relacionado àquilo ali, vai ser um custo operacional que eu tenho. Então aqui eu elenco todos os tipos de custos operacionais. Isso aqui, pessoal, é importante para que vai vir um relatório mais à frente. Então eu faço essa coluna de categorização para que eu possa dividir em grandes grupos. Da mesma maneira tem o lucro bruto, que vai ser justamente a receita líquida menos os meus custos operacionais. Abaixo do lucro bruto eu tenho as minhas despesas. Despesas são aqueles gastos que eu tenho relacionados à minha administração central, por exemplo. Gastos com escritório, com administrativo. Então, é aquela separação entre custos e despesas. As despesas não estão diretamente relacionadas à minha atividade fim. São ali aquelas despesas como aluguel, pagamento de funcionários do escritório, INSS desse pessoal, FGTS desse pessoal, serviços que eu tenha contratado, internet, luz, água, telefone, enfim. Outras receitas que eu tiver, se eu tiver receitas financeiras ou de ganho de capital, e aí eu vou ter no final de tudo os resultados do exercício. Tudo isso eu falei aqui, pessoal, mas isso aqui se chama plano de contas, e é interessante você fazer isso sempre com o seu contador e alinhar direitinho para suas atividades, né? Essa é uma aproximação que você tem que ter com o seu contador para que os seus lançamentos, quando eu voltar aqui em lançamentos financeiros, façam total sentido com os relatórios contábeis. Então aqui essas categorias, você vê que tem relação direta, né? Toda categoria ela pertence a um grupo, e aqui eu tenho várias categorias, e é importante eu conhecer todas elas para fazer esses lançamentos da maneira correta. Tem os grupos, né? Esses grupos não necessariamente eu preciso estar vendo sempre eles. Tenho aqui os centros de custo. Isso aqui é importantíssimo. Pensando na empresa desse segmento, a divisão por centro de custo ela passa a ser a obrigação. Eu preciso entender como é que está o andamento de cada centro de custo desse, como é que está o andamento de cada projeto ou cada obra. Então, sempre que for fazer um lançamento, eu vou indicar aqui qual é o centro de custo. Se ele não é de nenhum projeto ou obra específico, se faz parte da minha administração, eu vou indicar aqui também. Fornecedor, cliente, isso aqui é a parte envolvida, né? Por exemplo, se for comprar material, eu vou indicar qual é o fornecedor. Se for receber alguma receita, eu vou indicar aqui qual é o cliente. Se for fazer um pagamento a um colaborador, eu vou indicar aqui qual é o colaborador. Então, essa é a parte envolvida. Competência, conforme a gente já conversou. A data de pagamento, que é importantíssimo aqui para eu fazer o meu controle de caixa. E muito importante também é eu dizer qual caixa que eu estou trabalhando. Você pode trabalhar com diferentes caixas, mas é importante que nos seus lançamentos financeiros você faça essa indicação para que você possa conciliar o extrato bancário da sua conta com a sua planilha de gerenciamento financeiro, ou seja lá a ferramenta você use. E aqui de maneira bem simples a gente fez essa planilha que ela dá aqui o saldo geral, né? Ela vai fazer o somatório de saldo geral e você pode ir lançando e deixando ela de maneira centralizada e organizada para consulta. Aqui você sempre vai poder editar e incluir ou excluir categorias contábeis que façam sentido para você. E agora vem uma parte bastante interessante, né? Tudo isso que você fez de maneira organizada, de maneira bacana com o seu contador, foi para gerar relatórios que fazem a diferença no seu negócio. Aqui, essa é uma planilha dinâmica, que você vê que tem um agrupamento aqui dos grandes grupos, mas eu também identifico aqui quais são as categorias, então ela tem uma aproximação bem legal aí de uma DRE gerencial. E aqui eu estou com o filtro de uma obra, mas eu posso ver a empresa como um todo. Eu tenho duas possibilidades de filtro. Eu posso filtrar aqui e posso incluir outra, por exemplo. Eu quero ver regime de caixa, por exemplo. Regime de caixa eu vou filtrar datas. Em regime de caixa eu filtro datas. Em regime de competência, que é interessante aqui, eu filtro os meses. Eu quero ver como é que está a minha empresa aqui no mês de maio, qual foi o resultado dela. Então eu consigo ver, poxa, a gente teve um negativo aqui, 33 mil, não foi um mês interessante. Eu quero ver aqui, então, como é que está ao todo, né? Nesse período aqui que eu fiz esses lançamentos. Então eu consigo ver, poxa, tive um resultado aqui, aproximadamente 5 mil. Normalmente, numa DRE, a compra de ativos não entra, né? Mas nessa planilha aqui, você tem que desconsiderar, porque aqui a gente está levando em consideração tanto caixa como competência e para fazer uma análise mais rápida. E aqui eu tenho todas as categorias que eu consigo avaliar direitinho como é que está a minha empresa, consigo avaliar também a questão dos resultados que eu estou tendo e posso filtrar por competência, seja por centro de custo. Quero observar só uma obra específica. Clico na obra e vejo aqui como é que está o andamento dela, que tipo de custo ou receita que eu estou tendo, né? Até para fazer um acompanhamento mais próximo ali do meu cliente, ou então entender se os custos estão de acordo com o que eu estou planejando.
Ok, pessoal? Bom, de maneira bem simples é isso. A gente trouxe uma planilha aqui pensando nas boas práticas que a gente já absorveu dos nossos clientes para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o gostei no vídeo. Ficamos por aqui, pessoal. Um abraço a todos. E a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Vamos com tudo!